Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Durval Batista Palhares. Ele é médico, pediatra e neonatologista, mestre e doutor pela USP de Ribeirão Preto. Pós-doutorado na Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio. Pesquisador e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutor, é um prazer tê-lo aqui em nosso bloco. Nosso programa Interview em Saúde. E como o senhor atua muito na neonatologia e na pediatria, vamos falar um pouquinho sobre essa faixa etária que vai desde o nascimento até os 28 dias de vida. E uma palavra que não quer calar. Hoje em dia tem tido muito incentivo ao retorno do aleitamento materno. Queria que o senhor falasse para nós um pouquinho o porquê desta campanha e no que é superior o leite humano em relação ao leite de fórmula. É uma satisfação estar aqui falando para vocês, principalmente falando sobre leite humano, né? A primeira coisa que eu faço de colocação é que nós não podemos trair a natureza. Da natureza é o leite humano, né? E se comparando leite de vaca e leite humano, mesmo o leite de vaca que está enlatado, que é processado, muitas vezes a proteína é hidrolisada, o leite humano é muito superior. O leite humano, ele, na realidade, quando você compara, por exemplo, um bezerro com uma criança, você vai ver que o bezerro ele tem outras finalidades na vida. E por isso que o leite de vaca, ele é próprio para um animal crescer, reproduzir e tal, principalmente alimentar a gente através do leite e da carne. Quando você olha o leite humano e olha o ser humano é um animal pensante. Você vê como que a natureza ela é perfeita. Ela, além de dar umas condições do ser humano de raciocínio, e desde o início, e desde a gestação, durante o período neonatal e durante o período de crescimento, nós temos que lembrar que nós temos que melhorar cada vez mais o nosso cognitivo e a nossa inteligência. E o leite humano, ele é preparado para isso. Ele tem ômega dentro da sua composição. Esse ômega, dentro da composição do ômega 3, tem 3, 6 e 9, mas vamos falar do 3, ele tem o DHA. O DHA, que é docosahexaenoico ácido, ele aumenta a sinapse do sistema nervoso central. Isso levando até 2 anos, por isso que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação pelo menos 2 anos. Né? Além do mais, a composição proteica também é diferente. Além de eu melhorar o QI da criança, melhora o desenvolvimento do olho. Então quer dizer que a criança alimentada no leite materno ela é mais inteligente do que a criança do leite de fórmula. O que acontece? Ela pelo menos 10% a mais. Eu observo no meu consultório que, olha, é uma coisa tão clara, as crianças, elas têm um perfil diferente, elas são mais espertas, elas se comunicam melhor e elas têm alguns parâmetros cognitivos fantásticos. E, inclusive, os pais, as famílias reconhecem isso. Inclusive, eu acho que um termo tem se usado muito ultimamente, chamado inteligência emocional. Que é muito interessante. Isso é outro problema. Que a mãe que amamenta, a criança nasce e depois que ela nasce, ela precisa estar em contato com a mãe. O contato pele a pele, ela se resolve. Ela não quer saber, ela não conhece mamadeira. Ela, pela natureza, ela tem que entrar em contato com a mãe. E essa parte, ela vai melhorar o seu QE, né? Quociente emocional. Ela vai interagir com a mãe e ela está alimentando o melhor alimento possível. Eu ainda faço um adendo. Não é só a gordura que é importante. A própria composição dos aminoácidos também faz parte.
Então quer dizer que o leite materno, ele é um alimento completo. Completo. Então não precisa de mais nada. Não precisa do chazinho, não precisa do complemento, do leite. Aliás, chá diminui a biodisponibilidade e absorção do ferro. Então está tendo uma predisposição à anemia, né? E o leite humano, ele muda um pouquinho de composição de acordo com a época que a criança está amamentando. Mas, por exemplo, a mãe, ela tem que tomar algum cuidado especial com a sua alimentação? Por exemplo, ela se alimentar de certos alimentos, ela vai prejudicar ou vai melhorar esse leite materno? Inclusive, eu te comento isso porque, assim, embora eu seja da área pediátrica, faz alguns anos para cá que escutei falar que o leite ele muda, inclusive, de sabor, conforme o que a mãe se alimenta. Então, a gente não fala só do que está dentro do leite em relação à proteína, aminoácidos, etc. A gente fala também a questão sabor, né? E como que é isso? Como que a mãe deve se alimentar? Que cuidados ela tem que ter com essa alimentação? Vamos supor assim, talvez poucos pediatras em Campo Grande tenham essa conduta, mas existe, o que eu estou falando, existem artigos na literatura, né? Por exemplo, os primeiros 3 meses, eu tiro principalmente a proteína heteróloga. Proteína heteróloga é aquela que não é da natureza, nossa, né? Então, a do leite de vaca, por exemplo, um exemplo. Então, o que acontece? Quando a mãe ingere leite de vaca ou alguns produtos do leite de vaca, fragmento dessa proteína pode passar para o leite dela e pode sensibilizar a criança. Pode, não necessariamente, mas pode. Mas é um fator forte nesse Mas seria aspecto. Um dos problemas, por exemplo, que a criança tem cólica? Seria isso também? Também. Okay. Mas eu não excluo essa proteína pelas próprias cólicas. Porque tem muitos produtos que não sensibilizam a criança, desculpa, mas não sensibiliza, mas pode provocar cólica. Por exemplo, tem uma correlação com alguns alimentos. Por exemplo, repolho, tem até artigo mostrando. Mas nem todas as crianças, todas as mães que usam na refeição repolho, a criança tem cólica. Mas ela pode fazer exclusão disso, mas não sensibiliza a criança, entendeu? Então ela pode comer qualquer coisa. Se ela fizer uma correlação com um tipo de alimento e cólica da criança, ela exclui aquele alimento. Agora, quando é proteína, as coisas são diferentes. Por exemplo, não é só leite, né? As castanhas, ovo, também pode sensibilizar a criança, né? E outra coisa, o leite tem um gosto sui generis, né? É tão importante isso aí que lá, quando a criança for introduzir as papinhas, o que acontece? A criança está acostumada com o leite humano. O leite humano é doce. Aí vai lá e faz a papinha salgada. Não aceita. Não aceita. Você vê como que é o negócio. Sabe o que eu faço? Você recomenda a mãe tomar a sopinha, porque ela começa a sair aquele gostinho na sopinha e a criança vai adaptando. Então aquela história de que certos leites são fracos é mito. É mito. Não existe leite fraco. Ele modifica, né? Aliás, até um ponto, assim, porque eu mexo com banco de leite, o primeiro banco de leite do Mato Grosso do Sul foi eu que implantei. O que acontece? Quando a gente pega leite de doadoras, ele está muito longe da qualidade do leite do leite da própria mãe. Até para prematuro, porque a prematuro precisa um leite mais rico em calorias, proteína, coisa. E a natureza, você sabia que a natureza ela até faz esse leite da mãe, do prematuro, ser um leite mais proteico. Doutor, e neste período, nessa faixa etária, assim, a mamãe ela demora muito tempo a perceber os choros, né? O choro da fome, o choro da dor, o choro do sono. Todo choro de bebê é fome, doutor? Não, saída, todo choro oferecer o peito? Como é que é? Na realidade, é uma coisa muito errada. Uma das coisas que é mais vulgar, assim, é quanto a agasalhar a criança, certo? E muitas pessoas, muitas mães, elas fazem uma correlação com ela. Tá frio, eu vou botar tantas roupas, e às vezes a criança precisa mais roupa ou menos roupa. Isso aí tem que ter um bom senso. Tem que lembrar que a criança pode chorar não só por distúrbios da temperatura, como, por exemplo, por dor também. Por exemplo, ela tem dor, que pode ser pelas próprias cólicas, pode ser que ela tenha refluxo, às vezes ela tem uma esofagite. Esse refluxo ele pode ser oculto ou não. Então, às vezes, a criança tem sintomas de ficar regurgitando e tal. E às vezes mamar demais atrapalha, né, doutor? Porque a criança chora se dá peito. Aí chora dá peito, vai piorando, vai refluindo mais. Isso é outro problema, porque o que acontece? A criança chora, a mãe vai lá e dá o peito. E às vezes ela acaba mamando, porque ela tem um reflexo de sucção e acaba mamando e acaba piorando a situação clínica, né? O que acontece? Ela tem que lembrar que a criança, ela amamenta um intervalo mais ou menos padronizado.
Não é certo acordar uma criança para amamentar, mas ela tem um padrão reconhecido, aceito. Por exemplo, a cada quanto tempo, mais ou menos? 3, 4 horas, certo? Aquela criança que mama em intervalos muito curtos, por exemplo, hora em hora, o que acontece? Ela mama um leite superficial. A gordura fica depositada no fundo dos alvéolos mamários. Então ela mama um leite pouco calórico, com pouca caloria, com pouca gordura. E o que acontece? Ela enche o estômago dela, que é pequeno, mas daí uma hora ela está com fome de novo, a mãe vai lá dar de novo. Então ela fica chorando, ela está chorando o dia inteiro, mas é um erro alimentar. Outra interpretação também um pouquinho errônea das mamães é que como a criança tem um reflexo de voracidade e de sucção, toda hora que encosta ela vira, a mamãe interpreta que é fome. Porque a criança... E dá mamar. Ela mama, põe no peito, ela pega, e a pouco ela larga, está satisfeita, teoricamente, e a pouco está chorando de novo. Certo. E doutor, em relação, mudando um pouquinho a questão da amamentação, vamos falar um pouquinho do sono do bebê, que as mamães têm muita dúvida. No início, o bebê ele não tem um sono estabelecido, né? E como que a mamãe vai lidar com essa questão? Ela vai acordar o bebê, vai tentar colocar um horário de sono, ela vai dormir nos horários que o bebê dorme também, até que se estabeleça a rotina. O que o senhor orienta para as pacientes, para as mamães? Existem muitos nenês, muitos bebês que na realidade eles têm dificuldade de pegar no sono, ou têm distúrbios do sono. E a criança que dorme bem, ela acaba sendo uma criança mais tranquila, né? O que acontece? A primeira conduta que a gente faz é mudar o comportamento dos adultos em casa. Então eles esquecem de ficar à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite com a televisão ligada, conversando. E a criança, para aprender a dormir, ela é um ritual. Ela tem que ser disciplinada nesses aspectos. E não é ir lá e prescrever uma medicação, é disciplina só. Bem, o que acontece? Pode até criar algumas táticas para a criança acalmar, ir para a caminha dela, chegar lá no quarto, canta uma música, leva um bichinho para ela acostumar com aquilo, fica um pouco com ela até ela dormir. Então, aquilo acaba virando uma rotina. Então, os adultos têm que refletir, o que é que nós estamos fazendo de errado, certo? Pode ser que a criança tenha uma hiperatividade, coisa e tal, mas uma coisa à parte, aí tem que ser diagnosticada realmente, certo? Mas no contexto geral, a maior parte das vezes são problemas de comportamento dentro do próprio lar. Doutor, e o senhor é a favor ou contra a chupeta? Esse é um grande problema. Vamos supor assim, nos Estados Unidos, eles fazem propaganda da chupeta até que eu vi já artigo, prevenção da morte súbita, né? Olha, eu acho um absurdo, porque na realidade o feto, com 15 semanas, mais ou menos 15, 18 semanas, aparece o reflexo de sucção, tá? Por que aparece o reflexo de sucção? Porque a criança entra numa fase chamada fase oral, que ela vai se resolver ao longo do tempo. Mas nós, quando estávamos no intraútero, nós tínhamos que, depois que desenvolveu a gestação, nós temos que ir para o peito. E é por isso que nós temos esse reflexo. E a criança tem que ser saciada com o peito, nutritivamente, emocionalmente e resolvendo o problema da fase oral. Né? É tão verdade que a criança que mama no peito e chupa a mão, isso ali ela se resolve com o tempo. Agora, a criança que vai para a chupeta é um problema, porque primeiro vai interferir na formação, lembra que é tudo mais cartilaginoso, então ela vai, quando a gente olha uma criança que chupou, até a criança maior, chupou chupeta, ela, né, fica com aquela arcada dentária defeituosa, aí tem que ir para o ortodontista, tudo. Não precisa chupeta. E eu ainda enfatizo bastante que as mães têm que assumir seus filhos de verdade, com amor, porque quando a mãe assume com amor, a primeira coisa que ela vem, ela tem prazer em pegar a criança. É tão verdade, às vezes a criança está no berço, a criança chora, ela já começa a pingar, que libera ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Certo? É isso que tem que acontecer. E quando ela participa desse processo, o que acontece? Ela está fazendo um cidadão, uma cidadã de verdade. Esse indivíduo que vai amamentar bastante tempo no peito, 6 meses exclusivamente do peito, certo? Depois continua amamentando, é um processo de desmame demorado, certo? O que acontece? Vai ser melhor filho ou filha, melhor aluno, melhor amigo,
um indivíduo mais centrado na sociedade. Nós precisamos de amor. Isso aí que eu acho que todas as mães, o amor elas é muito têm que ouvir importante, isso e saber que é a primeira coisa. E outra coisa, eu não sei, por exemplo, falo assim, mas como, até alguém me falou, como as crianças ficam doentes, né? Você pode ver que as crianças que ficam doentes são aquelas que menos mamam no peito. Até as viroses. Porque quando a mãe entra em contato com uma bactéria, com vírus, ela faz anticorpo contra aquilo e protege, e sai no leite, protege a criança. Você vê que coisa fantástica. Nós temos aí a natureza nos protegendo e às vezes a gente nos atrapalha, acaba atrapalhando. É verdade. O amor é terapêutico mesmo. Mas sem exagero, né, doutor? Não é superproteção. Não é o exagero. Já é patológico. Né? Aí é patológico. É isso aí. Doutor, muito obrigado por sua entrevista. Foi maravilhoso ter sua presença aqui no nosso programa. O programa Interview em Saúde. E mande a sua sugestão através do nosso e-mail, amms@eventostv.net. Obrigada.